Pode ir? Beleza. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Bom, a palavra que eu tenho para dizer hoje é de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. É uma palavra diferente. Eu não ia ler 1 Pedro, eu ia ler Levíticos, Êxodo também, que falava sobre exatamente o que foi falado já no princípio do culto, que foi sobre a questão do sacrifício, né? Sacrifício que logo foi apresentado por Cristo. Mas o 1 Pedro capítulo 5:5 vai falar para nós sobre conselhos que Deus ele nos dá. Então, 1 Pedro 5:5. Amém? Amém. Então vamos lá. Rogo, irmãos, ou rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros. Singivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, os humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? E continua a palavra. Mas agora é o conselho, né? Jesus ele fala do versículo 5 ao versículo 10, que foi o 11, né, que a gente leu, do versículo 11 ao que nós lemos. Se nós pegarmos por versículo, Deus fala com a gente nos 11 versículos. Vai falar com nós nos 11 versículos. Primeiramente, Deus ele dá conselho aos jovens. Né? Deus ele dá conselho aos jovens. Ele começa: jovens, sejam submissos aos mais velhos, porque os mais velhos, até o ponto, a Bíblia está falando anciões, né? Algumas Bíblias falam anciões, mas sejam submissos aos mais velhos. Ele fala: outros sim, de uns com os outros, fingindo toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Por que Deus ele fala para os jovens ser submissos aos mais velhos? Primeira questão de respeito, né? Porque Deus ele sempre pôs isso, falando sobre honrar pai e mãe, então ele pensa algo de respeito. E segundo, como já respondeu aqui, que o jovem ele tem algo que é a soberba demais. Então, o jovem querer saber demais, querer andar sozinho demais, sem andar com um conselho. Mas quando ouve o conselho de alguém, é um conselho de outro jovem, que faz sempre coisa errada. Tá igual o filho de Salomão, né? Eu vou pedir um conselho. Para quem que eu peço conselho? Para os anciões que estavam com meu pai, que dava conselho para o meu pai, ou eu vou pedir conselho para o meu amigo? Ele escolheu para os amigos. E assim o reino se dividiu. E o que Deus ele fala para nós sobre essa questão, dessa palavra, é que seja submisso aos jovens, seja submisso aos mais velhos, né? Que a palavra fala. Ele diz: seja você obediente. Seja você obediente, sabendo que os mais velhos, os anciões, que a Bíblia diz, eles não vão te levar ao caminho, o qual é o caminho da perdição. Ele ainda continua dizendo: outros sim, no trato de uns com os outros. Ele fala: seja, portanto, você também tratar bem uns com os outros. Da mesma maneira que ele está falando para os jovens ser humildes de coração, ser humildes na presença de Deus, ele está falando: outros sim, também vós anciões, seja vocês também. Aí ele fala: singivos de todas de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O que Deus ele quer mais de nós, o que Deus ele sempre quer nos dar, e o que nós devemos dar a Deus é humildade. Humildade não é eu tenho aqui, eu tiro e dou para o irmão. Humildade não é isso. Humildade é eu saber que eu errei, reconhecer o meu erro, portanto eu vou lá e faço diferente. Isso é humildade. Eu me coloco debaixo da mão de Deus, como o Senhor falou aqui na palavra. Nós vamos terminar de ler. Mas nós humilhamos na presença do Senhor. Humildade é humilhação. É humilhação. Porque o soberbo
é querer estar num lugar onde ele não deve ficar, onde ele não deve estar, onde ele acha que ele tem que estar ali porque ele, vamos dizer, ele é a última pessoa que tem que dar, então ele tem que dar porque tem que estar lá. Só que Deus, ele fala, primeiramente, revestido da humildade do Senhor. Humildade é se humilhar, como Jesus fez. Jesus, ele foi tão humilde e se humilhou tanto que a graça de Deus era manifesta nele. E por que nós devemos ser exemplos de Cristo também? É nós se tornarmos, em vez de nós se tornarmos filho do dono, e em vez disso, a gente ser servo do servo. Jesus não era só o filho do dono, ele era o dono, né? Ele desceu do céu, casa de ouro, ele tinha tudo lá, ele tinha principalmente Deus. Se nós olharmos pelos olhos humanos, como praticamente todo mundo olha, quase todo mundo olha pelos olhos humanos, Jesus era rico, Jesus tinha isso, Jesus tinha casa lá em cima, Jesus tinha moradia, Jesus tinha tudo. Mas olhando pelos olhos que Cristo fala para nós olharmos, Jesus, ele tinha uma glória lá no céu. Ele tinha um pai que ele poderia falar com ele a todo momento, ele tinha a graça de Deus com ele. Quando ele desceu à terra, ele deixou tudo para vir padecer e morrer por nós, para que nós, eu, você, todos que nós estamos aqui, viéssemos receber a glória de Deus. E aí ele fala, humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Foi o que Jesus fez. Você acha que Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus, você acha que foi o que aquilo lá? Foi a humilhação que ele passou. Foi a humilhar-nos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Enquanto muitos acham que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. A Bíblia fala sobre isso, ser tentado pelo diabo. Mas para quem é da carne, para quem é o ser humano, para quem olha com os olhos ainda da carne, realmente foi tentado. Porque até o ponto de ficar um tantos dias sem comer e depois o diabo vinha oferecer um tanto de coisa, pelos olhos humanos, ninguém ia aguentar, né? Todo mundo já ia cair em pecado. Mas, no olhos que Deus ele fala para a gente ter, Jesus ele passou aqueles 40 dias, mas ele passou aqueles 40 dias orando e jejuando. Buscando a Deus, buscando a face do Senhor, falando, Senhor, eu vim para o mundo para dar a salvação aos meus filhos, aos seus filhos. Faça-me forte, faça-me estar mais ao Senhor. Fique comigo. É assim que Jesus foi fazendo. E aí ele fala, lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o cuidado de vós. Deus ele já fala para nós, estás ansioso com alguma coisa? Lance essa ansiedade a Deus. Se está preocupado com alguma coisa, lance essa preocupação a Deus. Porque só Ele pode fazer alguma coisa. Alguma coisa não, né? Ele faz tudo, né? Deus ele é o único que pode fazer tudo por você. Tudo. Tirar a ansiedade, fazer tudo. E algo interessante que ainda deixamos passar, no versículo 6, ele fala assim, humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que é tempo oportuno? O que significa tempo oportuno? É oportuno, se eu não estou enganando, tempo oportuno é tempo que Deus vai, vamos dizer assim, é oportunidade. É um tempo que vai ter ainda, onde Deus vai ver e vai falar, agora sim, você vai receber a oportunidade sua de receber a sua bênção. Por que Deus ele fala, humilhar-nos perante na presença do Senhor? Porque muitos humilham, mas é falso. Muitos tentam se aproximar do Senhor, mas não da maneira correta. E o que Deus ele fala, humilhar-nos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, então no tempo dele, e na oportunidade que Deus olhar e na hora que Deus veio falar, agora sim, é o momento seu. Agora sim, é o seu momento de receber a sua bênção. Como Deus fez lá com a mulher samaritana. O tempo era aquele, o momento foi aquele, e a oportunidade ela não deixou passar também, porque no momento que Jesus ouviu ela perguntando, Senhor, onde é certo adorar? O Senhor viu, a oportunidade é essa, de lançar e falar, a água que você tem que beber é essa. Se você beber dessa água, nunca mais terá sede. É a oportunidade que Deus está tendo. E o Senhor ele diz para nós sobre sejamos sóbrios, sejamos vigilantes, porque o inimigo ele está a todo redor para tentar nos derrubar. Uma coisinha que a gente fala de errado, o inimigo ele vem, as pessoas elas vêm, ela está de olho em você para ver se você vai cair. Se você cair, aí acabou, né? As pessoas vão te julgar até não querer mais. Só que Deus ele fala, seja vigilante. Que Deus ele sempre avisa, Deus sempre fala,
seja vigilante, orai sem cessar. E o versículo 9 e o versículo 10, o qual eu queria deixar para todos nós resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós achamos que estamos sofrendo separadamente, mas na verdade não. Tem muitos irmãos que estão sofrendo igual. Semelhante, às vezes a gente olha e fala assim, a luta está só comigo, a luta está só para mim. Mas aí Deus fala, a luta não está só com você, está com o irmão do lado também. Às vezes eu estou sofrendo, mas às vezes o irmão também está passando pela mesma situação. O que Deus ele quer falar é que, nessa palavra aqui, ele fala primeiramente, irmãos, resistir firmes na fé. O que é fé? Fé é acreditar, primeiramente acreditar sem ver, mas acreditar que Deus ele pode fazer algo por nós. Então nós estamos sofrendo, estamos passando por algumas situações, todos nós estamos passando por sofrimentos semelhantes ou iguais, estamos, mas resistir firmes na fé. Deus sempre fala. Aí o versículo 10 ele fala, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só o que Deus fala. Ele fala só que é no tempo dele. Tudo que nós estamos passando é para chegar um momento de Jesus fazer, aperfeiçoar aquilo que nós estamos fazendo, de firmar aquilo que nós vamos fazer, estamos ainda fazendo, de fortificar e de fundamentar. Só que o fundamentar que muitas pessoas acham que é fundamentar igrejas em tal local, tá? Igreja aqui, igreja ali, mas não é isso. O fundamentar principal é a palavra estar dentro da gente. É a gente sair e a gente sentir uma falta do Senhor, a gente sair, eu falo sair de casa. A gente sair de casa, sair para o serviço e a gente parar para pensar e falar assim, eu estou sentindo falta de alguma coisa. E esse algo é a presença do Senhor, é ler, é buscar, é apenas ouvir o louvor, às vezes é isso. Então, o fundamentar é estar com a palavra do Senhor dentro da gente. Amém? Então, assim, a palavra que Deus nos deu hoje foi essa, de 1 Pedro 5 até o versículo 11. Mas só que o versículo 9 e 10. Tá? Nós passamos por situações semelhantes, iguais aos irmãos. Mas se nós estamos com Deus, estamos bem, né? E então, agradecer a oportunidade.